Nos dias de Noé, havia sinais de decadência, mas a terra ainda era rica e formosa graças à providência divina. As colinas eram coroadas de majestosas árvores e sustentavam ramos carregados de frutas. As planícies vastas, semelhantes a jardins, exalavam a fragrância de milhares de flores. Os frutos da terra eram de grande variedade, quase sem limites. As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção a qualquer uma que hoje exista. Sua madeira era fina e nobre, muito parecida com a pedra e quase tão durável como esta. O ouro, a prata e pedras preciosas existiam em abundância. A raça humana ainda conservava muito de seu vigor inicial. Apenas poucas gerações se passaram desde que Adão tivera acesso à árvore da vida. A existência do homem ainda se media por séculos. Se aquele povo longevo houvesse se dedicado ao serviço de Deus, com suas raras capacidades para planejar e executar, teriam feito do nome de seu Criador um louvor na terra e correspondido ao propósito por que Ele lhes dera a vida. Eles, porém, não fizeram isto. Havia homens de grande estatura e famosos por sua sabedoria, habilidosos para imaginar as mais maravilhosas obras. Sua culpa, porém, ao dar rédeas soltas à iniquidade, estava em proporção com a sua perícia e habilidade mental. Deus dera aos antediluvianos muitas e riquíssimas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição, fixando suas afeições nos dons ao invés de no doador. Utilizavam o ouro, a prata, as pedras preciosas e as finas madeiras na construção de mansões para si, esforçando-se por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas com a mais habilidosa mão de obra. Procuravam apenas satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração e se deleitavam em cenas de prazer e impiedade. Sem vontade de conhecer a Deus, logo negaram a sua existência. Adoravam a natureza ao invés do Deus da natureza. Exaltavam a inteligência humana, adoravam as obras de suas próprias mãos e ensinaram seus filhos a adorar imagens de escultura. Construíram altares para seus ídolos à sombra das majestosas árvores. Bosques extensos que conservavam a folhagem durante todo o ano eram dedicados ao culto de falsos deuses. Estes bosques estavam ligados a belos jardins, através de longas e sinuosas avenidas adornadas por árvores carregadas de fruta e de todo tipo de estátuas. Tudo fora planejado de forma a agradar os sentidos e fomentar os desejos pecaminosos do povo. Isso os induziu a participarem do culto idólatra. Os adoradores de falsos deuses dotaram suas divindades com atributos e paixões humanas, e assim sua norma de caráter se degradou à semelhança da humanidade pecadora. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra corrompeu-se diante da face de Deus e encheu-se de violência. Deus deu ao homem os seus mandamentos como regra de vida, mas a sua lei era transgredida e todos os pecados imagináveis eram praticados. A maldade do homem era aberta e ousada, a justiça pisada no pó. Os gritos dos oprimidos chegavam até ao céu. O mundo ainda estava em sua infância, porém a maldade se tornou tão profunda e generalizada que Deus não mais podia suportar. Ele disse: "Destruirei de toda a face da terra o homem que criei." Declarou que seu espírito não contenderia para sempre com a raça decaída. Se não cessassem de poluir com seus pecados o mundo e seus ricos tesouros, ele os eliminaria de sua criação e destruiria as coisas com que tanto amor os havia abençoado. Acabaria com os animais do campo e a vegetação que fornecia tão abundante provisão de alimento, e transformaria a formosa terra em um vasto cenário de desolação e ruína. "120 anos antes do dilúvio, o Senhor declarou seu propósito a Noé por meio de um santo anjo e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, ele deveria pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios.
Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções explícitas com relação à sua construção em todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista e Noé o construtor-chefe. Tinham uma altura de 3 andares com apenas uma porta que ficava na lateral. A luz entrava por cima e os compartimentos foram arranjados de tal forma que eram todos iluminados. O material empregado na construção da arca era o cipreste ou madeira de gopher, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A construção dessa imensa estrutura foi um processo lento e trabalhoso. A arca, por si mesma, não poderia resistir à tempestade que viria sobre a terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Noé, pela fé, quando foi avisado divinamente das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Enquanto Noé pregava sua mensagem de advertência ao mundo, seu trabalho testemunhava de sua sinceridade. Assim, a sua fé foi aperfeiçoada e manifestada. Deu exemplo ao mundo ao acreditar naquilo que Deus havia dito. Tudo o que possuía, ele empregou na arca. Enquanto construía aquele imenso barco em terra seca, multidões de todos os lados vinham para assistirem à estranha cena e ouvirem as palavras fervorosas daquele pregador tão especial. Cada martelada desferida naquela arca era um testemunho para o povo. Ainda assim, não se arrependeram diante de Deus, não quiseram renunciar a seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da chegada do dilúvio, a fé deles foi provada e não suportaram a prova. Vencidos pela incredulidade da maioria, voltaram-se aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras de aviso, mas tantos eram os que zombavam e ridicularizavam que acabaram participando do mesmo espírito. Nem todos os homens daquela geração eram idólatras no sentido mais amplo do termo. Muitos professavam adorar a Deus. Diziam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. Esforçando-se para representarem a Deus por meio de objetos materiais, cegaram a mente ao poder e majestade do Criador. Deixaram de ver a santidade de seu caráter ou da natureza sagrada e imutável dos seus mandamentos. À medida que o pecado se generalizava, este parecia cada vez menos grave. E finalmente declararam que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e acabaram negando que os seus juízos cairiam sobre a terra. Se aquela geração houvesse obedecido à lei divina, os homens teriam reconhecido a voz de Deus na pregação de seu servo. Mas ao rejeitarem a luz, suas mentes tornaram-se tão cegas que realmente acreditavam que a mensagem de Noé era um delírio. As multidões de maiorias não estavam do lado da justiça. O mundo voltou-se contra a justiça e a lei de Deus. Noé foi considerado um fanático. O mundo ria-se da loucura daquele homem iludido. E ao invés de humilharem seus corações diante de Deus, insistiram em sua desobediência e maldade como se Deus não tivesse falado através de seu servo. Noé permaneceu firme como uma rocha em meio à tempestade. Rodeado pelo desdém e ridicularização popular, ele se distinguiu por sua santa integridade e fidelidade inquebrantável. Suas palavras eram acompanhadas de poder. Seu relacionamento com Deus lhe dava força do poder infinito. Durante 120 anos, sua voz anunciou aos ouvidos daquela geração acontecimentos que, segundo a sabedoria humana, estavam fora de cogitação. O mundo antes do dilúvio argumentava que as leis da natureza haviam permanecido inalteradas por séculos. As estações haviam sucedido umas às outras. Até ali nunca havia chovido. A terra era regada por uma neblina ou orvalho, mas devido à sua obstinada resistência às reprovações da consciência, aquela geração encheu a medida de sua iniquidade e se tornou madura para a destruição.
Seu tempo de graça estava prestes a terminar. Noé havia seguido fielmente as instruções que havia recebido de Deus. A arca havia sido concluída exatamente como Deus determinara. Havia provisão de alimentos para homens e animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Em um angustiante apelo que as palavras não podem descrever, Noé suplicou que buscassem refúgio enquanto ainda podiam achar. Animais de todos os tipos, desde os mais ferozes até os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se então um ruído como um forte vento, e eis que surgiram aves de todos os lados e em tal quantidade, que chegaram a escurecer os céus e em perfeita ordem entraram na arca. Ao contrário daqueles animais, os homens não obedeceram a Deus. Guiados por anjos de 2 em 2, entraram na arca macho e fêmea, assim como Deus ordenara. Os animais limpos de 7 em 7, o mundo contemplava maravilhado. Alguns tiveram medo e chamaram seus filósofos para explicarem aquele estranho fenômeno. Ainda assim foi em vão, pois era um fenômeno que não podiam compreender. Deus ordenou a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te achei justo diante de mim e desta geração. O mundo havia rechaçado as advertências de Noé, mas a sua influência e exemplo foi uma bênção para a sua família. Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com Noé todos os membros de sua família. O clamor da misericórdia havia acabado para aquela raça culpada. Os animais do campo e as aves do céu haviam entrado em seu refúgio. Noé e sua família estavam dentro da arca. Depois o Senhor fechou a porta. Viu-se um lampejo de luz deslumbrante e uma nuvem de glória mais vívida que o relâmpago que desceu do céu e pairou diante da porta da arca. A porta maciça, que não poderia ser fechada pelos que estavam dentro, foi lentamente fechada por mãos invisíveis. Noé ficou do lado de dentro, enquanto aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus do lado de fora. O selo de Deus havia sido posto na porta. Deus a havia fechado e somente Deus poderia abri-la. Após 7 dias que Noé e sua família entraram na arca, não houve sinais da iminente tempestade. Mas, ao 8º dia, nuvens negras cobriram o céu. Ouviu-se o estampido do trovão e o lampejo do relâmpago. Logo passaram a cair grandes gotas de chuva. O mundo nunca havia testemunhado nada parecido, e o medo tomou conta do coração dos homens. Todos perguntavam em seus corações: teria Noé razão? Estará o mundo condenado à destruição? O céu se escurecia cada vez mais. A chuva tornava-se ainda mais intensa. Os animais corriam aterrorizados, seus gritos discordantes pareciam lamentar seu próprio destino e o da humanidade. Se romperam então as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água parecia cair das nuvens em enormes cataratas. Os rios romperam seus limites e inundaram os vales. Jatos de água irrompiam da terra com força indescritível, arremessando pedras maciças para o ar, que quando caíam se enterravam profundamente no solo. Os altares onde haviam oferecido sacrifícios humanos foram destruídos, e os idólatras temeram diante do poder do Deus vivo, compreendendo que a causa de sua ruína foi a destruição e a idolatria. À medida que a violência da tempestade aumentava, árvores, edifícios, rochas e terra foram lançados em todas as direções. Por cima do rugido da tempestade, era possível ouvir os lamentos de um povo que havia desprezado a autoridade de Deus. Muitos estavam frenéticos de medo e esticaram seus braços à arca, implorando para lhes permitirem entrar. Suas súplicas, porém, foram em vão e se convenceram de que há um Deus no céu que governa tudo. Alguns, tomados pelo desespero, tentaram romper a arca para entrar nela. Porém, a firme estrutura resistiu a todos os seus esforços.
Outros se penduraram na arca, até serem arrancados pelas forças das águas ou caírem devido à colisão com rochas e árvores. Cada fibra da maciça arca tremia quando era golpeada pelos violentos ventos que a empurravam de um lado para o outro. Os gritos dos animais dentro da arca expressavam seu medo e dor. Ainda assim, apesar de toda a violência dos elementos, a arca continuava flutuando em segurança. Algumas pessoas tomaram seus filhos e agarraram-se aos lombos de animais, sabendo que estes procurariam salvar as suas vidas subindo nas montanhas mais altas, a fim de escapar da água que não parava de subir. Outros se ataram às altas árvores que estavam no cume das montanhas. Refúgio após refúgio que prometia segurança acabava sendo abandonado. À medida que as águas subiam mais e mais, as pessoas fugiam para as elevadas montanhas em busca de refúgio. Em muitos lugares, homens e animais disputavam o mesmo espaço, mas todos eram varridos pela fúria das águas. A partir dos picos mais altos, os homens contemplavam um enorme oceano sem praias. As solenes advertências do servo de Deus já não eram mais motivo de zombaria e chacota. Como desejavam aqueles pecadores condenados recuperarem a oportunidade que deixaram passar. Mas a doce voz de misericórdia não seria mais ouvida. O amor, não menos que a justiça, exigia que os juízos de Deus pusessem um fim ao pecado. As águas vingadoras varreram o último refúgio. Aqueles que desprezaram a Deus morreram naquelas águas escuras. Pela palavra de Deus, aquele mundo pereceu coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão reservados pela mesma palavra para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Outra tempestade está por vir, e pecado e pecadores serão destruídos.